Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu quero ler com vocês aqui, eu vou ler um pouquinho com vocês aqui, hein? A partir do versículo 20. Evangelho de Lucas 17, a partir do versículo 20. Isso. A vinda do reino de Deus. Olha só, minha tradução diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou está lá. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem tiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem tiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perderá. E quem perder, esse a salvará. Digo a vocês, naquele dia, 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será levada, outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas, moendo trigo. Uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será tudo isso, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão bem os abutres. Amém? Assente-se, por favor. Presta bem atenção na palavra. Não deixa nada distrair, porque não é mais um dia só. O mal do homem é achar que sempre haverá mais uma chance, sempre haverá mais uma oportunidade, sempre haverá. Martim Lutero tem uma frase que chama a atenção de todos nós. Ele diz bem assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido no dia do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Olha só, eu pensei que o velho homem tinha morrido no dia do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Todo dia nós temos que afogar o velho homem. E hoje, meu irmão, eu convido você a refletir sobre esse velho homem. Será que ele está afogado mesmo? Descer as águas do batismo significa nova vida. E o que aconteceu com você? Eu sempre faço essa reflexão sobre mim e confesso a vocês que praticamente todos os dias eu faço essa reflexão sobre mim. Porque se você desceu as águas do batismo, você nasceu novamente para uma vida que visa agradar a Deus, visa buscar a vontade de Deus dentro das suas escolhas. Entregar a vida para Jesus é entregar a sua vida para uma missão. Pastor, eu não desci as águas do batismo ainda. Por quê? Por quê? Não está fugindo dessa responsabilidade. Não está salvo. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Entregar a sua vida para Jesus é entregar a vida para a missão. A missão de estender o reino de Deus através das nossas vidas. A missão de ser coluna na casa de Deus. A missão de ser coluna na casa de Deus, sustento na casa de Deus. Aonde, pastor? Aonde precisar.
aonde for o apelo, a missão de ser dizimista, a missão de ser ofertante, a missão de ser um trabalhador, uma trabalhadora na obra do Senhor. Eu quero que você se localize hoje dentro do que eu estou falando. Por que eu digo isso? Porque dentro desse contexto, algumas pessoas sempre acham que vai ter chance, mas na verdade estão desfocando o verdadeiro motivo do seu nascimento ou do seu renascimento. Algumas pessoas estão dormindo e não perceberam que estão dormindo. Algumas pessoas já separaram aqui e não perceberam que já separaram. Algumas pessoas já estão totalmente desviadas, apóstatas da sua fé, e não perceberam como estão, por falta de reflexão, por achar que sempre vai dar tempo, e por tantas coisas assim. Nós muitas vezes estamos num ativismo religioso. No meio do culto, nada muda. No meio do culto, qualquer coisa é mais importante. A falta de reverência, a falta de busca, a falta de interesse, ela é demonstrada por qualquer tipo de coisa que sirva aí como distração, ou sirva como algo que possa atrapalhar. Está chovendo, eu não vou nem cultuar. Está longe, eu não vou nem cultuar. Estou com pouco dinheiro, eu não vou nem cultuar porque eu preciso pegar um Uber. Eu estou com dor nisso, ou estou muito cansado, ou estou isso, ou estou aquilo. Então, tudo hoje está sendo problematizado. Tudo é problematizado. Você lembra como é que era antigamente? O meu avô, que faleceu com 91 anos, até os 85 ele tomava banho só com aquele sabão de soda que eles falavam, que é aquela banha do porco com soda, e você faz aquele sabão caseiro. Tudo se lavava com aquele sabão. Se tinha um cavalo para lavar, lavava com aquilo. Se tinha um tapete para lavar, lavava com aquilo. Se tinha que lavar louça, lavava com aquilo. Se tinha que lavar roupa, lavava com aquilo. Hoje, shampoo para pontas secas, raízes oleosas, shampoo para cabelos crespos, shampoo para sem cabelo, shampoo para dor de cabelo, shampoo para lavar o carro já com cera, shampoo para o tapete e blá blá blá, shampoo para pet, shampoo. Eu não estou dizendo que isso não é válido. Eu estou dizendo que a nossa vida ficou muito mais problemática dentro das escolhas. Muito mais problemática dentro. Antigamente, o que precisava para ser mulher? Ser mulher. Só isso. O que precisava ir para a praia? Ter um corpo. Hoje, se você não ficar pagando para colocar cílios, unha de gel, unha de não sei o quê, se você não tiver que fazer não sei o que no cabelo e coisa e tal. E homem, a mesma coisa. Não nesse sentido estético, tanto. Mas a quantidade de coisas que se tem que colocar no currículo para viver deixa pessoas totalmente distraídas com relação ao que é eternidade. Totalmente distraído do sentido da felicidade, que tem a ver com a simplicidade. A simplicidade é um dos segredos para a felicidade. E aí, uma vida toda adornada, toda, na verdade, da frase que diz enfeitar o pavão, uma vida que está toda enfeitada, e o segredo está no miolo dela, da simplicidade. Eu não estou dizendo que ninguém tem que ser relaxado, e que não posso fazer isso, e que não posso fazer aquilo. Não é, todos nós temos que nos cuidar. Mas dentro disso, você precisa refletir até quando isso é válido, e está deixando você totalmente estressado, e pensa, eu estou cheio de coisa, e na prática eu não tenho tempo de estudar a palavra de Deus, eu não tenho tempo de fazer uma oração decente e verdadeira com Deus na minha vida diária, eu não tenho tempo de fazer uma devocional, de refletir, eu não tenho tempo de escutar uma mensagem, de louvar a Deus, de cultuar a Deus. E aí é um sacrifício fazer isso uma vez a semana. Por quê? Porque a vida está toda adornada de uma série de coisas, e a gente não vai levar nada disso. A única coisa que nós iremos levar são as obras das nossas mãos, por aquilo que nós fizemos por meio do corpo.
que está escrito na palavra de Deus, por meio do corpo de Cristo. E alguns não conseguem estar no meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque culpam outros, porque culpam os seus afazeres, porque culpam as suas prioridades. Talvez escutaram de algum coach: primeiro eu, cuidar de mim, e esqueceram de Cristo, quando ele fala negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Pode parecer um absurdo e pesadíssimo sobre o que eu estou falando, mas isso depende de o quão distante você está do Evangelho. A palavra hoje é arrependimento, a palavra hoje é reforma, a palavra hoje é mudança de rumo, a palavra hoje é: a sua salvação está em risco, e risco muito sério. O capítulo 15, 16 e 17 do Evangelho de Lucas, Jesus, ele fala por parábolas, ele faz uma comparação. Ele começa a separar, apresentando características daquele que é trigo, daquele que é joio. Porque em sua mensagem pela terra, Jesus demonstrou o poder do reino de Deus, curando, libertando, a prática do amor. Por onde ele passou, ele deu oportunidade às pessoas de conhecê-lo, de segui-lo, mas poucos escolheram segui-lo. E ele fala aqui nesse capítulo que nós lemos, que o fim, ou o limite para alguns, vai ser de uma hora para outra. Tem gente na UTI agora, e hoje eu vou fazer visita, mais um dia de visitas, para mim como ontem, hoje e vários dias, que, bem, eu sou muito nova ainda, eu sou muito novo ainda. E como você vai imaginar uma pessoa nova tendo um AVC seríssimo e indo para a UTI? Uma pessoa nova. Eu tenho menos de 40 anos, tenho 23 anos, como que eu vou ter um infarto? E acaba tomando energético e acha que, e às vezes não é nem isso. Quem quer imaginar o pastor Rina com 52 anos ter um infarto em cima de uma moto depois de um culto? A pastora Aimee McPherson, que fundou a Quadrangular, com 54 anos também faleceu. Quem que vai imaginar situações assim? Ninguém imagina. E Jesus disse bem claro aqui: muitas pessoas queriam continuar vivendo como em Sodoma e Gomorra, e simplesmente quando Ló saiu dali, choveu fogo. Muitas pessoas casavam, davam-se em casamento, estavam buscando dinheiro, estavam resolvendo as suas vidas, até que Noé entrou no barco, e o dilúvio veio, o fim veio. Assim também vai ser o fim, a vinda do Filho do Homem. Vocês estão buscando o reino de Deus. O reino de Deus está entre vocês já. O reino de Deus está dentro da gente já. E aí haverá os frutos. Só que ele fala algo ali que eu achei interessante: poucos escolheram segui-lo, poucos saíram de Sodoma, poucos entraram na arca. Não só poucos seguiram a Jesus, mas pouquíssimos permaneceram seguindo. Presta atenção, Jesus ele cura 10 leprosos. Quantos que voltam a agradecê-lo, segui-lo? 1. A média da igreja. Pastor faz um apelo na igreja, 2 meses. Quantos que vêm ajudar? Quando vem 1. Quando vem 2. Pastor faz um apelo financeiro na igreja, seríssimo, fortíssimo. Quantos que falam: pastor, eu tenho R$100 no banco, mas R$10 pelo menos eu vou ofertar para ajudar nisso? Quantos? São 2 meses, 1 mês de apelo, 1 semana de apelo, para que às vezes apareça uma pessoa. Meu irmão, Deus não precisa de mim, não precisa de você. A igreja existia antes de mim e de você, e ela vai continuar existindo, e Deus vai continuar resolvendo a missão que é dele e confiou aos seus, se os seus estiverem na posição. Agora, como é que está a minha vida? Como é que está esse compromisso? O que eu estou fazendo por meio do corpo? Jesus esclarece o perfil dos perdidos aqui. No capítulo 15, ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala do filho pródigo. A ovelha perdida é que procura uma desculpa ou acha uma brecha e sai, e vai viver como acha que tem que viver, sem comunhão.
na sua petulância, na sua arrogância, na sua procrastinação. E depois disso o que acontece? As situações de penumbra vêm sobre a sua vida, e aí não sabe como sair. E aí então Deus envia alguém, porque Deus sempre envia alguém. Agora, a dracma perdida, a moeda que se perdeu na casa de uma aldeã, onde não tinha janela, acende a luz, varre, procura, tira as coisas do lugar, até achar a moeda e faz grande festa. Isso significa aquela alma que não sabe o valor de si mesma. A moeda não sabe o valor dela mesma, e aí precisa ser buscado. E aí o coração de todo cristão é missionário, ou senão ele é um impostor. Todo cristão é missionário, ou senão é um impostor. As pessoas estão choramingando dos nossos lados, as pessoas estão reclamando da vida, as pessoas estão com problemas sentimentais e vários problemas. E alguns que se dizem cristãos estão totalmente surdos, não fazem um convite para ir num culto, não fazem um convite para nada, não estende a mão para fazer uma oração. Que salvo é esse que não estende a mão para fazer uma oração a uma pessoa que está com problema? Qual é o preço que se paga para fazer uma oração, abençoar alguém? A timidez? Qual é o preço que se paga? É uma vida absurdamente de mar morto, vazia e egoísta, e não enxerga nada além da sua dor e das suas buscas pessoais, que nada irá ficar. E aí fala do terceiro tipo de perdido, o filho pródigo, no capítulo 16, quando o filho pródigo é aquele que pega aquilo que Deus lhe deu, sejam dons, seja estratégias, sejam qualquer tipo de benefício, qualquer talento que Deus lhes deu, e vai viver dissolutamente no mundo como acha que tem que viver, até que pelo seu orgulho está tombado. E não adianta qualquer pessoa ir atrás, o orgulho é muito grande, quanto mais vai atrás, mas essa pessoa endurece o coração e foge. Ali é só Deus para entrar no coração, e a pessoa reconhecer que ela precisa voltar para a casa do pai como o menor, porque o que fez sair da casa do pai foi simplesmente um orgulho. Jesus reprova também os fariseus e todos aqueles que se acham superiores por estarem no templo, ou por fazer alguma obra social, ou por algum título, ou a religiosidade, ou mesmo a sua genealogia. Ele chega até a contar uma história de um rico e um pobre chamado Lázaro, que fala sobre responsabilidade e fala sobre juízo de Deus. E ainda assim uma classe de pessoas viam Jesus, mas preferiam confiar nas suas reservas. O capítulo 17, o versículo 20, questiona quando Jesus seria coroado para estabelecer o seu reino. Olha só, alguém do meio pergunta: quando que vai ser isso, Senhor? Quando que o Senhor vai ser coroado? Eles estavam sempre ridicularizando as palavras de Cristo, e eles não estavam perguntando isso para eles mudarem as suas atitudes, mas para que, se fosse um domínio político de Cristo, se fosse um domínio militarizado de Cristo, eles já começariam a fazer as suas reservas, as suas alianças, as suas estratégias. Nenhuma postura dessa classe de pessoas tem a ver com confiar em Jesus, e sim confiar nas suas reservas, sim confiar em suas forças, confiar na sua agilidade. Porque essa classe não confia em Jesus, não o segue, mas ficam por perto para tirar alguma vantagem. Ah, meu irmão, embora meu cabelo já não seja como antes, eu sou penteado nisso. Eu sou penteado na quantidade de pessoas que se aproxima para tentar usar a boa fama de uma igreja, de um pastor, de uma pessoa, para alcançar o que quer, e quando alcança, simplesmente abandona, apronta, e não está nem aí com nada. Ah, isso aí é antigo, mas cada um vai ter o fruto da sua colheita. E quando Jesus conta histórias comparativas sobre o joio e o trigo, eles se fazem de surdos, eles se fazem de pessoas desconfrontadas, porque isso não é para mim, porque Jesus está falando, mas a minha realidade é outra. A minha realidade, eu preciso de ajuda. As pessoas deveriam olhar mais para mim, e as pessoas deveriam me ajudar mais, porque
eu não tenho a capacidade que aquela outra pessoa tem. E se o pastor tivesse a esposa que eu tenho, duvido que ele iria falar isso. E se o pastor tivesse a saúde que eu tenho, duvido que iria falar isso. E se tivesse a idade que eu tenho, duvido que falaria isso. Mas na verdade estão duros com relação ao chamado de Deus, pensando apenas em si. Formam os seus próprios reinos, tentam sufocar Jesus até hoje, baseado nas suas raízes de amargura, culpando a todos por suas escolhas egoístas e ruins. A igreja de Cristo nunca foi levada por essa classe de pessoas, ou preservada por um esforço dessa classe de pessoas, mas a igreja de Cristo sempre avançou por esse leproso. A classe que fez a igreja de Cristo avançar sempre foi por simples pescadores, ou por um pobre que depende de Deus. A igreja de Cristo nunca avançou por estratégias de marketing, ou por inteligência ou disciplina humana elevada, porque Deus nunca dependeu do homem para nada. O próprio Cristo disse que o Senhor pode levantar filhos de Abraão de pedras. E se nós que deveríamos falar, não falarmos, meu irmão, as pedras clamarão. É o que ele disse. Mas Deus sempre convidou o homem para fazer parte deste projeto. Deus sempre convidou o homem para fazer parte desse plano de salvação desse reino. Mas essa classe de pessoas é formada por pessoas de coração duro e coração exigente. Alguns trazem filhos, adolescentes, juniores, trazem eles para cá como se estivesse trazendo numa escola particular que estão pagando caro, e ficam com uma cara de concreto, olhando para os líderes, esperando qualquer coisa que não é de acordo aos seus olhos, para chegarem e se impor mais uma vez com fogo nos olhos. Ou se o pastor disse qualquer frase que não gostaram, da mesma forma. Ou se algum diácono não cumprimentou na porta, ou se fizeram algum evento na igreja e alguém falhou em algo, da mesma forma, a mesma imposição. Na igreja não tem o ministério da fiscalização, não está na Bíblia. O ministério da delegacia, irmão, você pode ir no departamento da delegacia ali, pode conversar direto com o delegado, que com certeza ele vai executar alguém aí, a prisão ou alguma disciplina, pode ter certeza. Nos próprios lares nós percebemos duas classes: os que sempre estão falando, os que sempre estão convidando para vir à igreja, para contribuir, e os que vivem estimulando, orando a Deus por essa classe. Mas o joio se recusa a ouvir. Eu sou acostumado, quando as pessoas estão vivendo o seu sucesso, dificilmente vão falar comigo. Estão vivendo o seu sucesso, dificilmente vão compartilhar ou falar: ô pastor, quero abençoar a igreja. Ô pastor, vem aqui, ou por aqui. Ô pastor, dificilmente vão compartilhar com outros irmãos. Mas quando estão vivendo o bem bom da vida, estão desfrutando e tendo os planos próprios. Agora, quando a situação aperta, culpam a todos, e alguns chegam no cúmulo de dizer: as pessoas da igreja não vêm na minha casa fazer uma visita, ficam fazendo dengo, muitos deles, mas não são de fazer visita também. A igreja me abandonou. Não, você abandonou. Eu só vou na casa de pessoas, por exemplo, que me convidam para ir para orar, e tenho super disposição para ir. E eu faço isso todos os dias, para todos os lugares. Mas eu não sou onipresente. Deus levantou você. Algumas pessoas se defendem na consciência, porque são os próprios advogados, confiantes nos próprios argumentos, mas que estão com causa perdida, porque não entregaram para o verdadeiro advogado fiel. Quando a Bíblia fala lá, 1 Coríntios 11, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É você que está querendo defender a sua causa, e isso não vai adiantar de nada. Quando você entrega a sua causa para Jesus, o advogado fiel, Ele é o advogado que pode nos justificar. E aí, para finalizar, eu quero falar com vocês sobre duas classes de pessoas que estão na mesma cama, que estão no mesmo campo, que estão no mesmo trabalho, que estão na mesma cidade, que estão no mesmo lugar. Mas o que acontece diferente aí? Um será arrebatado, outro será deixado.
Você já percebeu que sempre algum dos cônjuges está chamando para a santificação e outro não? Além de não seguir a santificação, não cultuar, não fazer, fica fazendo dengo, fica dando trabalho, fica problematizando a fé, pessoas, tudo. Talvez alguém fique insistindo, chamando. Talvez você conhece Cristo apenas intelectualmente, mas não é um militar do reino de Deus. E essas duas classes eu quero comparar através de duas situações aqui, porque todo ser humano procura paz, todo ser humano procura amor, conhecimento, cura, todo ser humano procura dinheiro, meios, poder, prazer, satisfação, todo ser humano procura honra. Só que existem rumos diferentes para se buscar tudo isso, mas uma só classe alcançará a eternidade com Cristo, é a verdadeira paz com Cristo, o amor com Cristo. A Bíblia diz que havia um jovem rico, um jovem que tinha muitas terras, um jovem que tinha muitos bens e tudo mais, e era um jovem religioso. Mas um dia ele vê Jesus pegando uma criança, colocando no colo, e falou que ninguém pode entender o reino de Deus se não for como uma criança. Em que sentido? Dependente. O segredo da vida cristã é ser dependente de Deus e não falar não para Jesus, não vir com desculpa esfarrapada para Cristo. Uma criança que perdoa, uma criança, até eu fui perguntado esses dias, a minha esposa perguntou, eu falei: olha, amor, eu faço de tudo para você ter a tua renda, porque se Deus me recolher, é isso aí mesmo. Daí ela deu risada, eu até brinquei: aí quando você estiver ganhando bastante dinheiro, aí eu vou ficar de boa. Ela olhou para mim assim, é lógico que era brincando. Eu falei: meu Deus, nem quando eu era criança eu fazia isso com meu pai e com a minha mãe. Eu disse, com 7 anos meu pai e minha mãe não me via tomar banho mais, e eu fazia o meu próprio prato sempre, porque isso é estilo de vida, isso é perfil. Cuidava da minha mãe, dava banho na minha mãe, porque ela tinha um problema de coluna sério. Além de dar banho, limpava ela, e eu lembro que até absorvente eu colocava nela, porque ela não podia, ela era travada, por conta de muito tempo trabalhando na roça, desde criança, fazendo isso pela minha mãe, e muita coisa assim, e escutando ela em várias coisas, e perdoando pessoas também ao redor, mediante as situações que aconteciam. Quando eu falo essas coisas para você, eu estou dizendo sobre alguém que busca por mérito próprio durante a vida tentar tapar buracos, e é difícil para você conseguir descansar na palavra graça, porque você sempre tem que ficar provando o teu valor. Mas para Cristo, Ele já nos conhece, e nós temos que aprender a descansar nele. E aí ela falou para mim assim: então quer dizer que você daí, eu que vou sustentar, ou fazer isso para você, fazer aquilo? Eu falei: não, nem quando eu era criança eu ficava nesse tipo de dependência, eu tinha até vergonha de pedir uma coisa para meu pai, para minha mãe, por incrível que pareça, em tudo isso, por incrível que pareça. Mas por que você é assim? Eu falei: olha, porque eu confio na minha misericórdia, não confio na misericórdia dos outros. Eu confio na minha misericórdia, no perdão que eu dou, e das pessoas pisam na bola 200 vezes, depois eu estou lá ajudando, ou fazendo, ou dando direção, mas eu não confio que terão misericórdia comigo, só Deus. Então, meu irmão, esse jovem rico, ele tinha incertezas no coração dele. Quando ele viu Jesus pegando uma criança do colo e falando algumas coisas, ele percebeu a brecha que ele precisava para chegar até Jesus. Senhor, o que é preciso fazer para ter vida eterna? Você tem guardado os mandamentos? Eu tenho feito isso desde a minha meninice. Em outras palavras aí, por que eu estou dentro do centro religioso? Eu estou perdido, eu estou infeliz? O que está acontecendo? Eu tem alguma coisa mais que eu posso fazer? Aí a Bíblia diz que Jesus fita os olhos nele e vê a nudez daquele menino de dentro para fora, o que ocupava aquele coração. E ele fala: tem algo aí dentro, tem um Isaac aí dentro. Vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e
e depois me siga. Algumas pessoas querem confundir isso com obra social apenas. Primeiro que o sacrifício do coração é algo que é uma idolatria dentro de si. Mas quando ele fala dê aos pobres, se você der aos pobres, eles vão continuar pobres. Porque o que você tem que fazer é a instrução. Chegou um rapaz para mim semana retrasada e falou: pastor, então eu quero fazer marmitas para entregar na rua. Eu falei: irmão, eu fiz isso por 10 anos. E eu percebi que eu estava procrastinando ajuda a essas pessoas, porque eles continuam na rua desse jeito. O correto é ajudarmos instituições que ajudam as pessoas que querem sair dessa vida. Porque quando eu converso com essas pessoas que estão nessa vida, sabe o que eles me dizem? A única hora ruim é a hora de dormir. Porque você come bem, você vive bem, você não obedece nada e faz o que você quer. Pega um dinheiro aqui facinho e compra droga ali. Quanto tempo você ficou na rua? 6 anos, 10 anos, 4 anos, 5 anos. E essa vida. E você está ajudando a anestesiar uma vida desgraçada dessa. Então você quer ajudar? Ajude instituição que acolhe pessoas que querem realmente mudar de vida. E é isso que eu faço. Pastor, é isso que eu vou fazer. E essa semana abençoou, eu levei 130 quilos de suã para a comunidade terapêutica. Tá? E é assim que eu faço. E ajudo as comunidades terapêuticas e tantas coisas, tantos outros lugares também. Então, meu irmão, ajude a igreja. Quanto que a igreja cobra para ajudar alguém? Quanto que a igreja cobra? Mas tem custos. As faculdades, os cursos que eu fiz para melhor ajudar, tudo tem custo. As cadeiras, equipamento de som, o microfone já não funciona mais, tudo isso tem custo. A luz, a água da igreja, não só isso, as contas de avanço estrutural da igreja, tudo isso tem custo. Então, quando eu falo essas coisas, algumas pessoas continuam com o seu império dentro de si. Ele se sentiu atraído pela doçura de Cristo. Porém, a Bíblia diz, meu irmão, que ele chega para Cristo e Cristo chama ele para ser o 13º discípulo. Em outras palavras, ei, pare de confiar nas suas reservas, confia em mim. Vai, vende o que tens, dê aos pobres e depois me segue. Chamou ele para ser o 13º discípulo. Mas a Bíblia diz que aquele jovem saiu como? Triste, porque ele era um investidor. Triste, porque ele possuía muitos bens. É o que está escrito. E aí a Bíblia fala de um outro encontro que Jesus teve. Porque desse jovem aqui não se ouviu falar mais. O jovem optou pelo lógico, pelo racional. Aquele rapaz aparentemente tinha tudo, mas na verdade ele não tinha nada. E aí a Bíblia fala de uma outra classe de pessoas. E eu quero exemplificar isso lá no livro de João, capítulo 8, versículo 3 ao 11. Uma mulher, e eles estavam vivendo na festa das tendas. O que era a festa das tendas lá no Novo Testamento, que começou lá no Velho Testamento? Era quando o povo de Israel saiu do Egito e eles viviam em tendas e passaram ali 40 anos no deserto vivendo em tendas, e Deus os sustentou. Então todo ano eles tinham a festa das tendas. Aquele povo subia para Jerusalém e faziam tendas, muitas tendas naquele lugar, se reencontravam, e tinha todo um rito ali importante para que eles lembrassem quem os sustentou e os sustenta no deserto. Agora, vamos parar para pensar aqui. Imagine o nível de fofoca naquele lugar. Do povo que... Meu irmão, você vai num velório de parente teu, há muito tempo que não se via, junta aquele monte de parente e você vê quem envelheceu, quem engordou, quem emagreceu, quem está nóia, e você vê um monte de coisa. Quem separou, quem casou de novo, né? Quem cortou o cabelo curto, e é isso aí. Quem colocou peruca... Enfim, você acaba vendo um monte de coisa. E aí, no encontro assim, é mais para matar. Agora, imagine você passar dias próximos ali, ou pessoas que moram muito próximas e que têm intimidade. Olha só, a festa das tendas. Ele sabia a fama de cada um. E a Bíblia diz que ali no meio tinha uma mulher, e a fama daquela mulher era adúltera. Por quê? Porque eles já conheciam ela. E ali eles discutiam com Jesus. Discutiam com Cristo. Até que a Bíblia diz, você vai ler no contexto, que Cristo, ele foi orar. Ele passou a noite falando com Deus Pai.
e aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles foram, olha as suas reservas, fazer uma estratégia de como descalçar Jesus, de como desabonar o que Jesus falava. E aí alguém teve a brilhante ideia: sabe fulaninha de tal, quem? A adúltera. Sim, aí, aquela lá, rapaz, aquilo é um corrimão. Aquilo é um corrimão, todo mundo passa a mão. Aquilo lá, já era. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ela e vamos levar ela para apedrejá-la diante do mestre, para ver o que ele fala. Se ele falar apedrejem ela, ele está indo contra o Império Romano. Só o Império Romano que pode dar essa autorização para matar. Se ele falar não mate, não apedreje ela, ele está indo contra a lei de Moisés. E aí, ele está encurralado, tanto de um lado quanto do outro. Pegaram aquela mulher, só que a lei dizia que era o casal pego em flagrante adultério. Cadê o homem dali? E a Bíblia diz então, olha só, o que era um dos sinais de uma pessoa pega em flagrante adultério que seria apedrejada? Eles desnudavam a pessoa da cintura para cima, no caso a mulher, e ela era levada para o meio do lugar e ela era apedrejada. Isso era muito severo, não é? E levam ela diante de Jesus, e Jesus está escrevendo no chão, no pó. Até agora ninguém sabe o que ele estava fazendo ali, o que ele estava escrevendo, o que era. Jesus, muitas coisas era enigmático, não é? Ou revelava para quem ele queria revelar. Mas aí você vê pregadores falando coisas espetaculares, mas um colérico que é professor quer ser resumido nas coisas e não quer ficar fantasiando muita coisa. Trouxeram aquela mulher e falaram: ei, Senhor, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, o que o senhor fala? Ele deu um tempo, gerou inquietação, expectativa em todo mundo. E aí eu acho interessante, quando eu atendi um rapaz por uns 2 anos, que ele falava o hebraico, só que o Novo Testamento é escrito em grego. E ele falou: pastor, essa tradução que nós temos é muito limitada. Muito limitada. Quando, por exemplo, nessa passagem, aí ele falou nos termos gregos lá, quando, por exemplo, nessa passagem fala: aquele que nunca adulterou, ou aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A tradução original deveria ser: aquele que nunca conheceu essa mulher, que atire a primeira pedra. Pouco antes Jesus havia falado: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas o sinal dado será o sinal de Jonas. Então Jesus olha para eles e fala: aquele que não teve relação com essa mulher, seus espertinhos, aquele que não conheceu, que atire a primeira pedra nela. Estão acusando ela do quê? Por que não, em outras palavras, por que não tem nenhum homem junto aqui pego em flagrante adultério? Porque são vocês. E a Bíblia diz que, começando pelos mais velhos, começaram a lançar as pedras no chão e saíram, ninguém ficou. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? E ela fala: nenhum deles ficaram, Senhor. Não tem nenhum acusador? Não tem. Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Ela não tinha nada, ela seria apedrejada. Mas depois do encontro com Cristo, ela tinha tudo. Vamos comparar essas duas classes. Os dois receberam a mesma oportunidade de estar diante de Jesus. Como existem 2 classes aqui e 2 que estão me assistindo, a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Os 2 estavam vazios, tanto o jovem rico quanto a mulher adúltera. Os 2 chegaram ali tristes diante de Jesus. Para os 2 Jesus disse: vai. Um ele falou: vai, vende, e outro ele disse: vai e não peques mais. Agora, compare com a decisão de cada um. Ele tinha tudo, ela não tinha nada, porque seria apedrejada. Ele foi até Jesus porque observou, ela foi levada até Jesus. Ele saiu triste, ela saiu feliz. Dela se ouviu falar depois, dele não se ouviu falar mais. Quem é você? Quem tem Jesus tem tudo.
Aquilo que talvez você zela tanto vai apodrecer, vai morrer e um dia irá se separar dele. Mas aquele que optou por Jesus terá eternidade de alegria. A mulher, ela errou, a mulher pecou como todos nós, mas nela foi confirmado algo. No céu só entra arrependido. No céu não entra quem fica se justificando. No céu só entra arrependido. Jovem rico, Jesus está te chamando e não tornará a te chamar. Algumas pessoas que já estão petrificadas no seu coração, estão petrificadas no seu entendimento, não respondem nenhum apelo mais, fogem de cumprir a sua responsabilidade. Deus tem te dado uma capacidade, um motivo para nascimento, mas na verdade, resumidamente, você quer o mundo. E essa falta de decisão tua correta é porque você quer o mundo, na verdade, e está olhando para Cristo como um investimento só. Que tanto que eu vou perder aqui, que tanto que eu vou ganhar ali. O tempo que você demora para tomar uma decisão é o tempo em que você ama demais aquilo que você não quer deixar. Hoje é dia de reforma, hoje é dia de aproveitar a oportunidade que o jovem rico não aproveitou. É fácil eu chegar e condenar Herodes, porque ele perseguiu a Jesus para não perder um trono. Mais difícil para alguns ou para todos é não entregar o trono para Jesus, ou é entregar o trono para Jesus. Qual o trono, pastor? O trono, meu irmão, é o seu tempo, muitas vezes o seu descanso, muitas vezes o seu dinheiro, muitas vezes as suas razões. Eu poderia processar o pedreiro que fez um serviço aqui, que fez desaforos enormes, mas simplesmente eu nunca processei ninguém e não vou processar. Deus dará paga a cada um e Deus nos indeniza sempre. Eu poderia processar pessoas que já me lograram algumas vezes, em coisas sérias inclusive, até com um carro que eu já cheguei a comprar no passado, mas eu não fiz. Existem algumas coisas que nós temos que entregar o trono para Jesus. Tem coisas que é causa ganha, mas nós devemos entregar o nosso trono para Jesus e vir para a batalha com Cristo e deixar Ele nos apacentar. Talvez eu fale com uma pessoa muito espinhenta, mas Cristo quer te apacentar hoje. Cristo, Ele tem visto o coração do jovem rico e Ele tem visto o coração daquela mulher. Cristo quer dar uma nova vida, mas talvez existem algumas reservas aí, talvez uma vingança, talvez algo que você diz que para os outros é sempre mais fácil, mas Jesus está chamando você, porque alguém vai escutar o seu testemunho e vai valer a pena um dia em que você vai olhar para os bens, vai olhar para tudo e vai pensar: meu Deus, é lógico que eu cuidei, é lógico que eu administrei, é lógico que eu fiz o que é melhor, mas eu não deixei de servir ao Senhor em tudo e com toda a minha força. Em tudo isso, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Escute Jesus, escute o convite dEle, escute o chamado dEle. Pare de fugir do que Ele está chamando você para fazer. E você pensa: se mais pessoas forem, se mais pessoas se levantarem, se mais pessoas fizerem, e aí eu vou fazer. Mas não é. Deus está chamando você e algo está ardendo dentro de você. Ontem, quando nós estávamos mexendo no concreto aqui, o seu Zé tem 69 anos, e ele que é o engenheiro nosso ali. Eu e o Cristiano temos a mesma idade praticamente, e dormi muito pouco, como essa madrugada, dormi muito pouco também, com muita situação, acordei às 3 da manhã, tudo mais, e hoje, depois do culto, eu tenho visita no hospital, tenho reunião para preparar, reunião com a liderança à tarde e o culto à noite ainda, e amanhã, 5h30 tem que estar de pé.
nessas atividades também. Você pensa, pastor, você tem que ser responsável. Não, meu irmão, você tem que ser responsável. Eu estou buscando tapar brecha que precisa ser tapado. E você tem que parar de falar que é difícil, que tudo é difícil. Você tem que, meu irmão, ir para uma escola bíblica. Você tem que fazer um estudo num discipulado, se matricular no ITQ e parar de desdiscipular pessoas dizendo que as coisas são muito complicadas e que não dá. E aí um irmão pegou e falou assim, rapaz, esse negócio de mexer concreto, isso é complicado, isso é difícil, isso. Eu falei assim, irmão, isso é um privilégio. Eu estive essa semana no hospital e as pessoas que estavam lá, meu irmão, fariam muita coisa para poder estar mexendo um concreto. Muita coisa para mexer um concreto, para ajudar a fazer uma limpeza e para poder pagar uma marmita, pelo menos para quem está trabalhando aqui, ou fazendo alguma coisa na obra de Deus, e que ajuda a fazer fora também. Não tenha dúvida disso. É um privilégio, meu irmão, é um privilégio. Deus é fiel acima de tudo, e Deus vai honrar a nossa fé. Pare de ser mimizento desse jeito, porque ninguém avança sendo mimizento. Reclama do corpo, reclama do salário, reclama do casamento, reclama da igreja, reclama de tudo, mas não enxerga que está colhendo muita coisa, não enxerga as mudanças que tem que ter na tua vida. Ah, meus irmãos, hoje é dia de responder o chamado de Jesus.